A nova fase da ditadura climática. Ambientalistas aproveitam da variabilidade natural do clima e das ocorrências de diversos fenômenos meteorológicos, apresentando-os à sociedade como se fosse algo de outro mundo. Imagem genérica de como seria uma cidade inteligente. Fotoreprodução Frick. O discurso alarmista da turma do aquecimento continua firme, conseguindo com a sua implementação da ditadura climática por todos os lugares. Nesse processo, aproveitam da vulnerabilidade natural do clima e das ocorrências de diversos fenômenos meteorológicos, apresentando-os à sociedade como se fosse algo de outro mundo. Nesse contexto, montam seu discurso para serem anunciados pela mídia, propagandando uma emergência que não existe. Isso permite que os políticos de plantão, além de poderem se eximir de todas as responsabilidades e não realizarem o básico das obras necessárias para a verdadeira engenharia, não a que pertence ao discurso da falsa resiliência, são liberados para gastarem dinheiro sem muita fiscalização, algo que adoram fazer. Se alguém ainda duvida, basta lembrarmos das compras realizadas durante a pandemia. Pois bem, nesse contexto, se o país já for comunista em maior grau como China e Coreia do Norte, ou em grau intermediário mais avançado, sem bloqueio como Canadá, França e Brasil, aí a coisa fica bem facilitada. E quanto mais esse Estado democrático puder assaltar o cidadão, tirando-lhe toda a sua liberdade, melhor. Foi assim que na França, aquele país democrático em que a plataforma Rumble também não pode ser mais acessada, foi aprovado em 6 de junho de 2023 o decreto número 2023-444. O texto é sobre o sistema de regulação de temperatura para sistema de aquecimento e refrigeração e sobre o isolamento das redes de distribuição para uso específico desse sistema de calor e frio. Pelo tema, acabou ficando conhecido apenas como o decreto do termostato e ficará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Segundo o texto do decreto que atinge todos os indivíduos e profissionais da construção, haverá a obrigação da instalação de termostatos programáveis e conectados em todos os habitantes de edifícios novos ou existentes com menos de 1.000 metros quadrados. O objetivo, claro, é fazer com que a população geral entre na lei climática e energética que forma forçada, alegando que isto será um incentivo aos franceses em gastar menos energia em cada cômodo de suas residências, pois estas, segundo o governo, consomem 43% da energia gerada anualmente. Na verdade, trata-se de um sofisma dos mais vagabundos que claramente mascara a redução e racionamento como se fosse o benefício de se poupar energia. É o tradicional engodo social da venda de um benefício inexistente, já que alegam que 15% poderiam ser poupada, mas com um sacrifício ainda desmedido das pessoas. Desta forma, fica claro que o Estado agora é quem decide a situação do conforto térmico da forma genérica para todos os seus habitantes. Isso foi promovido contrariando os estudos de sensação e conforto térmico humano, que são na literatura acadêmica há mais de um século. Essas análises têm mostrado claramente que o fator da individualidade é bastante preponderado entre os quesitos, inclusive influenciando a arquitetura de obras e residências com suas adaptações particulares. Assim, pergunta-se quando a ciência é clara em um assunto, mas vai contra um discurso de uma agenda, ela pode ser completamente descartada? Os efeitos da ditadura climática do Brasil. A pergunta tem um teor apenas de retórica, pois sabemos que a resposta é afirmativa. Nada mais interessa não a agenda climática e seus anexos sigam em percurso com todas as mazelas para a humanidade que elas possam provocar. Para o estudo de caso apresentado, ele está totalmente imerso no processo de descarbonização apresentado pelo Ministério de Transição Ecológica do atual governo francês de Macron, como os fabulosos interventores federais aqui no Brasil. Não tiveram essa fabulosa ideia ainda para o novo ministério, melhor não dar a dica. O caso genérico, caso de energético da França,
ainda se apoia em duplo propósito. O primeiro é do crime de sua falaciosa descarbonização, mesmo com esse país tendo sua matriz energética magistralmente suprimida por nuclear ao redor de 85%. Quanto ao segundo, o tema permite ao governo manipular a produção de energia através do controle de consumo. Ao invés de abrir novas frentes energéticas de geração, a melhor saída será o controle do seu uso da ponta mais fácil, ou seja, o resiliente a demais qualquer crise energética daqueles que os políticos adoram inventar permitiria o governo tratar do assunto como uma emergência, sabendo que esses casos lá se vão todos os direitos individuais, especialmente surpreendentemente e preocupante em um país que se orgulha da sua revolução e da confecção da Declaração de Direitos dos Homens 1789, inspirada na ONU e sua Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Assim como tivemos a ideia tosca de tentar colocar uma lei do município de São Paulo em 2010 que obriga as pessoas a terem de pintar seus telhados de branco na pretensão de diminuir 1 grau a temperatura do planeta, meu Deus, esse novo negócio financeiro travestido de lei climática energética francesa apresenta a mesma receita de bolo que é utilizada com sucesso há quase 40 anos. Ele tem os especialistas de ONG e os cientistas engajados, o produto a ser oferecido pelas empresas do setor e a força do Estado, onde este último, além de obrigar seus cidadãos a se adequarem ou terão consequências, faz com que as empresas envolvidas tenham seu lucro garantido sempre da faixa dos bilhões. Nesse caso, ainda teremos o mercado financeiro energético que contabilizará créditos, os quais claramente terão algum papel de compra e venda entre usuários, bem como poderão ser utilizados como forma de mais controle, seja por limite de seu uso ou por futuros créditos sociais da falsa sustentabilidade. É o que vemos aqui iniciado pela oferta de produtos dos termostatos simples dos mais sofisticados, os quais podem ser verificados remotamente, inclusive com observação homologada e controlada pelo Estado, o que torna a situação ainda mais preocupante. Assim, todos saberão quando cada um usa de energia e possivelmente poderão cortá-la, como já fizeram com os medidores de entrada de energia inteligentes em alguns países. No caso dos mais antigos aparelhos, a invasão da privacidade das pessoas está certa, com funcionários adentrando em suas casas para realizarem a verificação dos equipamentos. Resta a dúvida se a inspeção poderá ocorrer a qualquer momento do dia ou da noite, especialmente em um dia quente de verão ou uma noite gelada de inverno, quando o idoso necessitar de mais energia. As cidades inteligentes, já na parte burocrática e promocional da coisa, fazendo o papel de ONGs ou da sociedade civil organizada, o desenho da parafernália é cristalino. O sistema de controles inteligentes desse tipo são propagandeados por uma espécie de painel da construção inteligente como um IPCC, mas um cunho privado. Trata-se do Smart Building Aliança, fundada em 2012, que se intitula como mas que trabalha todos os dias para tornar os edifícios inteligentes, servindo países e empresas e seus ocupantes. Descreve-se em seu sítio de internet como único do gênero da sua transversalidade, na sua abertura e na diversidade das 450 empresas e organizações e associações que compõem. Também relata que a estrutura de suas ações se concentra em 3 pilares: casa inteligente, edifício inteligente, cidade inteligente, vangloriando-se a dar a ela a origem dos quadros de referência para mobilidade, residência, conexões e grades de controle através de suas mais de 30 comissões e grupos de trabalho. Em outras palavras, um grupo não eleito misto por empresas especialistas, quiçá membros governamentais, simplesmente apresentam critérios supostamente atendendo necessidades ou pedidos no intuito de estabelecer as regras de como devem ser as coisas do tal padrão inteligente
e sua implementação da sociedade. Claro que nos meios disso teremos coisas interessantes como a melhoria da acessibilidade e mobilidade ou reais maneiras de se economizar. Contudo, quando as coisas passam para obrigatoriedade, retirando a escolha das pessoas, inclusive se baseando em falsas afirmações motivacionais e ciência barata, então a benevolência anterior se torna esvaída, pois era apenas cortina de fumaça e, é claro, temos de entender que todos os envolvidos aqui têm interesses puramente filantrópicos. Será que eles estarão envolvidos na reconstrução das tais novas cidades do Rio Grande do Sul? Para o caso da França, verificamos a presença da Smart Home. É uma espécie de sucursal da Smart Boiling Alliance que vem formulando e aconselhando as normativas para mais esse problema aos franceses. Ressalta-se que este é um dos casos de obrigatoriedade onde vemos a mistura de interesse do Estado e de empresas em detrimento do cidadão que acaba de perder seu direito de escolha, excede escolher para ser necessidade de frio ou muito calor. E como vemos cada vez mais isso acontecer em nossa sociedade contemporânea do fracassado século XXI. Para a adequação ao novo decreto, também a exigência obrigatória da contratação de profissional, tanto para aquisição quanto a instalação dos equipamentos. Os sistemas de controle e monitoramento aceitos são apenas os de classe A, de alta eficiência energética, segundo normas francesas, e os de classe B, considerados como avançados. Outros não serão aceitos. Essa regra nos faz lembrar do que os interventores federais atuais fizeram aqui no Brasil. Em janeiro de 2024, quando a venda de refrigeradores e sua eficiência, os quais se encaixam exatamente no caso francês, não lhe causou curiosidade a nova agenda ambientalista. Pois bem, mas o esquema não para por aí. Assim que uma habitação que não possui equipamento destes passar a operar, ela irá receber uma bonificação. Os chamados sinais EcoWatts ou EcoGás, o tradicional esquema da certificação com bonificação. A apuração será realizada em tempo real, de forma que a disponibilidade e detenção das redes elétricas do consumidor passe a utilizar a energia do melhor momento. Com a desculpa que tal sistema poderá economizar ao ponto de cobrir 80% do custo de instalação dos equipamentos, a pessoa cai na armadilha, ou melhor, são obrigados a pisar na casca de banana, pois agora seu suprimento de energia para conforto ambiental será controlado. Ressalta-se que, quanto mais eficiente, mais caro será o sistema e que essa onderação se tornou obrigatório pelo Estado francês. Acabou o tal voluntariado, de forma draconiana. De quem for mais pobre que morra, pois assim erradica-se a pobreza, conforme exige a meta 1 do desenvolvimento sustentável, cumprindo-a integralmente. Esse é apenas mais um exemplo dos engendramentos que se a agenda climática nos conduz. A qualquer momento que o Estado francês decretar que há uma crise energética, lá se for os fornecimentos de energia, ou então, para assegurar um clima perfeito, limites operacionais serão aplicados tanto para o condicionador de ar quanto para aquecedores. Vemos isso ocorrer recentemente neste país. E da questão da inteligência, tenho as minhas questões que são completamente legítimas. As tais cidades inteligentes que querem refundar, recomeçar e todas as palavras floridas que quiserem colocar não escondem essa dúvida que estão no horizonte. No momento controlam as temperaturas das casas, também querem controlar quanto que as pessoas poderão se deslocar das suas cidades, quanto poderão consumir de energia, o quanto e onde os carros particulares poderão circular, não faltam quase nada para além termos fechaduras inteligentes que garantirão que as pessoas fiquem trancadas só saindo conforme seus horários de rodízio, de maneira a transformar suas casas em celas.
Seria a pandemia um exercício desse? Assim continuamos com as questões. Serão as cidades como estas as que as Smart Building Alliance pretende apoiar junto dos governos? As cidades inteligentes serão as cidades prisão? Afinal, quem vai pôr limite no que pode ser feito ou não contra a sociedade? Como falei antes, são questões legítimas, porque aplicando o discurso da emergência, o vale tudo se torna evidente.